E nessa manhã, dá muito no meu coração, encorajar cada um de nós a ficarmos mais enraizados em Cristo. Eu vou usar uma carta maravilhosa, carta de Colossenses. Vou ficar a maior parte do tempo nela, porque é uma carta fantástica. Eu quero que vocês leiam a carta devagar comigo, partes da carta. Por quê? Nós sabemos que a volta de Jesus não vai demorar. Nós sabemos que nós temos que manter o nosso foco em Cristo. Nós sabemos que a nossa vida não é mais como antes. Um dia eu aceitei a Cristo. Eu não tenho mais aquela velha natureza. Uma nova natureza entrou em mim. Então, essa nova natureza, ela me puxa para as coisas do alto. E nós temos que entender que somos um ser eterno, que possuímos emoções. E as nossas emoções quebradas, se não forem restauradas, ela vai nos levar para outros caminhos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses. Porque o judeu, ele foi criado para crer em Deus. Ele acreditava em Deus, em princípios de Deus. E quando chegou Jesus, foi muito difícil eles acreditarem que Jesus era o caminho. Porque a vida inteira eles foram treinados no legalismo, em regras e leis. E de repente chega alguém e diz, olha, não é mais como antes, agora é um outro caminho. Agora vocês precisam nascer de novo, abandonar todas aquelas práticas que vocês por anos aprenderam. Era muito difícil. E é isso que a carta de Colossenses fala. Fala de uma tradição arraigada, e que nós precisamos tirar os olhos do mundo e focar em Jesus. Nós precisamos compreender que não é mais como antes, que a sua vida custou a vida de Jesus, que tudo já foi feito, que nós não temos que viver como antes, não devemos viver como antes. Oh, aleluia! Vamos então para Colossenses. Vamos começar Colossenses capítulo 1. Vamos começar com a oração de Paulo aos Colossenses. Olha como que Paulo estava orando. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Eu quero que nessa manhã você fique bem desarmado. Você tem que pensar que não é uma religião que vai mudar a sua vida. Você tem que começar a pensar que não é de uma religião que você precisa. Você precisa da vida de Cristo. E que a sua vida tem muito valor. A sua vida é muito valorosa. Você tem que pensar que você está em uma jornada rumo à eternidade. E que o menor tempo que você passa é o tempo na Terra. E que o tempo é muito rápido. Mas as coisas vão mudando. Conforme você vai se entregando, Deus vai te ensinando. Com certeza Deus estará ensinando os pais da Mariana a serem bons pais, e assim eles buscarem, como cada um de nós, por buscarmos mais do nosso Pai Celestial. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Olha a oração de Paulo, está dizendo, olha, eu peço que vocês transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Então, a nossa oração é para que a Mariana viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é só ser salvo, temos que crescer na nossa salvação, crescer no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, perseverando. Você tem que entender que você precisa perseverar nesse crescimento, nesse amadurecimento. E o versículo 12, que é o versículo chave, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Graças a Deus, ele chama a Deus de Pai, graças ao Pai. Nós somos uma família. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso provedor. Então nós temos que começar a pensar como Deus pensa. Nós temos uma herança maravilhosa por meio da luz de Cristo. Olha o versículo 23 de Colossenses 1. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo estava preocupado que eles não se afastassem da esperança do evangelho que eles ouviram. Porque Paulo está pregando a um grupo de irmãos que veio do judaísmo. Então, a tradição era muito forte no coração deles. Por que eu estou começando com esses versículos nesta manhã? Porque Satanás, ele sempre vai tentar nos levar de volta. E nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossenses, como ele está falando para nós nessa manhã. Se é que permaneceis na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Alicerçados e firmes. Eu tenho que cavar profunda vala. Eu tenho que entender que a vida que eu vivo hoje não é mais a minha vida. Hoje Cristo vive em mim. E hoje aquilo que eu faço, eu não tenho que fazer segundo a minha vontade. Como Paulo está dizendo aqui, busque a vontade, a plena vontade do teu Pai Celestial. Vamos olhar um pouco para o apóstolo Paulo, para os apóstolos que estiveram aqui. Vamos olhar para todos os nossos irmãos profetas que passaram por esse mundo. Vamos entender que esta palavra não é coisa vã para nós, é a nossa vida. E que as mudanças acontecem aos poucos. Não é da noite para o dia que a árvore cresce. Ela vai crescendo gradativamente. E nós temos que entender que precisamos crescer na nossa salvação. Dias difíceis estão se aproximando. Tudo está se afunilando. Cristo vai voltar. O mundo, a Bíblia diz que o mundo está sendo entesourado para o fogo. Significa que tudo vai ser destruído. Deus criou para nós uma nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu. Então você não vai ficar aqui nesse mundo para sempre.